Vamos passar para a Cleonice. Tá, Cleonice? Certo. Vamos rogar a Deus e a Jesus que nos envie bons espíritos para nos assistir na aula de hoje, onde estamos reunidos em fraternidade e amor, e um pensamento, um objetivo, que é o estudo de hoje, que nos fortalece e nos anima, Senhor, nos preparando, sim, para a vida, para conosco mesmo e para com todos que nos rodeiam. Que nesse momento, em sintonia, possamos aprender um pouco mais e assim sermos gratos pela oportunidade que nos é concedida neste momento. E assim possamos desligarmos de tudo mais lá fora e nos voltarmos para a aula de hoje. Agradecidos e que também ilumine o nosso colaborador e cada um de nós, assim, em pensamentos voltados para a aula. E se nos sentiremos fortalecidos e amparados também pela espiritualidade que nos assiste neste momento. Assim, agradecemos imensamente e abrimos a aula de hoje, sob a direção e a organização de Jesus. Muito obrigada, Senhor, agora e sempre, que assim seja. Capítulo 21, época de transição. Então, nós vamos ter aí um período de modificações necessárias para dar um salto, né, na evolução. Aí eu passo então para o seu Homero, para nós seguirmos o estudo. Eu convidaria Nadir para a primeira leitura. Pode ser, Nadir? Pode. Época de transição. As lutas da reforma. Debalde, a dieta de Worms, em 1521, condenara Lutero como herege, levando-o a fugir-se em Wartburg, porque as suas ideias libertárias acenderam uma nova luz, propagando-se com a rapidez de um incêndio. A igreja começou a sofrer os golpes mais fortes e mais dolorosos, porque alguns príncipes ambiciosos se aproveitaram do movimento das massas, confiscando-lhe bens preciosos. Numerosos camponeses, empolgados pelo direito do pensamento livre, iniciaram grande campanha contra a igreja usurpadora, exigindo reformas agrárias e sociais, em nome do Evangelho. De 1521 a 1555, os centros cultos europeus viveram momentos de angustiosas expectativas nos bastidores da tragédia religiosa. Mas, depois da concordata de Augsburgo, instituiu-se um regime de mais larga tolerância recíproca. Só para fazer uma pausazinha, aqui, Ok. no livro, é que me fez recordar, né? O livro Memórias de um Suicida, a Nadir vai lembrar, porque a Nadir participou, né, Nadir, dessa literatura online. Bom, no livro Memórias de um Suicida, tem um trecho em que o Jerônimo vai lembrar que ele, então, queria retirar o esposo de uma mulher porque ele queria, então, assediar a moça lá e casar com ela. E ele virou padre
E nesse período, ele então cria uma mentira para esse rapaz, então, esposo dessa mulher que ele tanto amava, fosse preso por heresia. E ele tinha esse hábito aqui, de fazer isso com as pessoas, de dizer que as pessoas estavam em heresia, e aí ele era um daqueles informantes para então levar as pessoas a serem presas. Ele era um desses que pegava os bens das pessoas e dividiam. Porque várias pessoas que eram presas por heresia, por questões de perseguição da Inquisição, os bens dessas pessoas eram divididos com os padres. Isso gera karmas depois das vidas sucessivas e obsessões profundas, assim. Só para para não deixar passar esse momento. Vamos lá? Ok. O direito de exame livre, porém, dividiu a reforma em vários departamentos religiosos, de acordo com a orientação pessoal de seus pregadores ou das conveniências políticas do meio em que viviam. Na Alemanha, era o protestantismo, com os partidos dos princípios de Martim Lutero. Na Suíça e na França, era o calvinismo e, na Escócia, a Igreja Presbiteriana. Na Inglaterra, a questão veio a tornar-se mais grave. Henrique VIII, defensor extremado da fé católica, a princípio, por conveniência de caprichos pessoais, tornou-se o chefe do poder político, assumindo a direção da Igreja Anglicana. Na França, os huguenotes se encontravam muito bem organizados, mas surgem as complicações de natureza política, e o gênio despótico de Catarina de Médicis ordena a matança de São Bartolomeu, no intuito de eliminar o almirante Coligny. O movimento sinistro, que durou 48 horas, começou em 24 de agosto de 1572, sofrendo a reforma um dos seus mais amargos revés. Somente em Paris e subúrbios foram eliminadas 3.000 pessoas. Os mensageiros do Cristo deploram tão dolorosos acontecimentos, trabalhando por despertar a consciência geral, arrancando-a daquela alucinação de morticínio e sangue. Nós precisamos considerar que cada homem, como cada coletividade, pode cumprir seus deveres ou agravar suas responsabilidades próprias, na esfera de sua liberdade relativa. Como o processo de reencarnação vai se dando, né? Tem uma informação, por exemplo, que quem foi Catarina de Médicis? Ela reencarna depois no Brasil, bem mais tarde, ela acaba tendo um desencarne bem doloroso. Naquela época, era uma dessas da matança. E no Brasil, ela, então, se torna médica. Ela vai se tornar médica ginecologista. E aqui no Brasil, ela, então, vira espírita, ela acaba virando espírita, e funda, a pedido de Bezerra de Menezes, a Associação Médico Espírita do Brasil. A gente está falando da Marlene Nobre, e vem a ser essa personagem da história. E, através da ciência da saúde, vai tentar recuperar o seu passado. Mas ela está dentro ainda daquele campo saudoso político, né? Porque a Marlene Nobre casa com Freitas Nobre, que é um político deputado do Brasil. O Freitas Nobre, na época, faz muitos anos antigos, não saber, ela continua ainda nessa questão da liderança política. E conhece o Chico, que revela para ela uma dessas existências. Porque foi
a matança de São Bartolomeu foi uma coisa horrível, assim. O tempo a igreja protestante, que vem a ser do Martim Lutero na Alemanha, ele na França, então, é o calvinista, e também dos problemas da Igreja Católica, que a Igreja Católica é dividida em duas partes, né, ocidental e oriental, então vai ser os anglicanos. Por isso que vocês vão ver o Papa, por exemplo, tem o Papa dos anglicanos, né, que é aquele Papa que fica com aquelas roupas assim escuras, né, aqueles diferente, né, às vezes há encontro do Papa da Igreja Católica com aqueles de lá. Me esqueci agora o nome desses sacerdotes. Alguém gostaria de falar alguma questão? A Mara levantou a mão. Fabiano, Pode falar. você falou lá daquele padre que manda prender o marido da mulher. Você estava falando do Torquemada ou não? Não, nesse caso não. Esse era uma das existências ali do Jerônimo no livro que ele vai contar a história dele no livro Memórias de um Suicida. O Torquemada também estava nesse período, mas era outro. Né? O Torquemada é uma história muito interessante aqui, história, né? Ele mas eu achei que Estava meio falhando, assim, não deu para entender bem a tua fala. Acho que a tua internet, não sei se foi comigo. eu achei que o Torquemada... O microfone está aberto, Fabiano. Ah, sim. Que fala sobre a história dele, ele reencarna, né? Ele obsedia uma pessoa, esse moço, que foi uma história bem parecida, né? Foi uma moça, ele gostava de uma moça e manda prender o noivo dela na época, para ficar com essa moça. Na época, os bispos podiam casar, né? Os padres. Aí ela não quer, ela não aceita. E aí depois ele reencarna aqui, numa fazenda, ela e o moço, e aí eles se aproximam novamente, ele não aceita, Torquemada não aceita. É um livro muito bonito que fala essa história. Aí até que foi doutrinado aqui, né? E acabou que ele reencarnou com o casal, porque assim, ele começou a obsediar o moço, ele veio parar no sanatório espírita daqui, e foi fazer o tratamento. Aí, na desobsessão, né, que eles faziam aqui, eles foram descobrir na história quem que era. Mas eu achei que fosse esse. Foi parecido. Que, aliás, o sanatório, onde o Manuel Filomeno de Miranda escreve o livro Transtorno Psiquiátrico Obsessivo, que vai estar em Minas Gerais, para quem quiser ir lá e vai ver, né? Mas vai ter a oportunidade de conhecer ali. Hoje é da YouTube, né? Sim. Mas vale a pena lá conhecer, tem muita história, vale a pena conhecer. Muito bom lá. Muito bom. Dá para fazer um passeio ali, né? Tá. Então tá, pessoal. Obrigada. Continua, Homero? Pode continuar. A Invencível Armada. As lutas na Europa, em todo o século XVI, longe de colimar um fim, dilatavam-se em guerras tenebrosas, mergulhando os povos do velho mundo num terrível círculo vicioso. Oi? Não entendi. Pode continuar. Tá bom, obrigada. Mergulhando os povos do velho mundo num terrível círculo vicioso de reencarnações e resgates dolorosos. Como se não bastassem as guerras religiosas que trabalhavam o organismo europeu desde muitos anos, surge a figura de um príncipe fanático e cruel, na poderosa Espanha de então, complicando a existência política das coletividades europeias. As lutas de Filipe II, sucessor de Carlos V,
prendiam-se, de algum modo, aos problemas da reforma protestante. Mas, acima de tudo, colocava ele a sua ambição e o seu despotismo. Animado com as vitórias sobre os turcos e os muçulmanos, procurou reprimir a liberdade política dos Países Baixos, encontrando a mais heróica resistência. Suas atividades maléficas, mascaradas com a defesa do catolicismo, espalhavam-se por toda parte, obrigando o plano espiritual a coibir-lhe os imensuráveis abusos do poder. Foi assim que, havendo organizado a Invencível Armada no ano de 1588, composta de mais de uma centena de navios equipados, com 2.000 canhões e 35.000 homens, a fim de atacar a Inglaterra, sem motivo que justificasse semelhante agressão, viu essa poderosa esquadra destruída totalmente por uma tempestade aniquiladora. De conformidade com as providências do plano invisível, apenas aportaram às costas inglesas os espíritos pacíficos, compelidos pela força a participarem da armada destruída, a que foram lá recebidos generosamente, encontrando uma nova pátria. Se Henrique VIII havia errado como homem, o povo inglês estava preparado para o cumprimento de uma grande missão, e ao mundo espiritual competia trabalhar pela preservação dos seus patrimônios de liberdade política. Alguma questão? É muito importante, assim, quando a gente vê algum detalhe, a gente está lendo, está lembrando de um livro, está lembrando de um fato, e aí é importante trazer, porque daí, quando tu traz, tu acorda outras ideias, tá? Por isso que é importante a participação, porque aqui a gente está vendo dados históricos, assim, às vezes a gente não conhece, estamos conhecendo agora, mas eles podem estar nos lembrando alguma coisa interessante. E aí, alguém quer falar alguma coisa, Nadir, pessoal? É tão triste, né, Fabiano, que tá um eco ruim quando eu falo. Eu não sei se quando eu leio também dá um eco para vocês. Para mim não tem eco. Não? É o microfone do Fabiano que dá eco no teu. Ah, tá. Acontece que a gente lê assim, já fica, parece um aperto assim de ouvir tudo aquilo ali que está acontecendo. Que aconteceu, claro que a gente também deveria estar lá, né? Fazendo parte disso tudo. Mas aí a gente vê como o plano espiritual está atento a tudo, né? Sempre acompanhando tudo o que está acontecendo e fazendo a parte deles. Né? E nós temos que fazer a nossa. Deixar os outros comentários. Pode falar. Deixar os outros comentários para ti. Ah, não, também vou comentar, né? Aí a gente vê, né, que não basta ter conhecimento, né, só. Isso não define, né? Tem que ter amor. Então, por isso a falta do evangelho de Jesus nos corações das pessoas. Por isso a falta de amor, assim, de se colocar no lugar do próximo, né? E aí a importância de que a gente vai ter que viver, né, aquela falta para poder valorizar. Então, por exemplo, um homem que faz isso, né, encosta lá um monte de arma dessas, um monte de pessoas para brigar, vai ter que nascer de novo, porque ele não está entendendo o poder do conhecimento e da força política. Ele então precisa, ele já está dizendo para a vida, eu não tenho que ter nenhum desses instrumentos, então eu vou nascer sem esse instrumento para poder valorizar. Então vai nascer sem. Aí é que vem Jesus dizer, né, se o teu olho é motivo de escândalo, tira-o. Não é cortar o olho, mas é não ter o olho.
porque ele não me favorece. Porque eu ainda preciso trabalhar umas coisinhas dentro do meu coração, para depois aprender a ver. Então, eu preciso trabalhar algumas coisinhas no meu mundo do sentimento, para depois ter o conhecimento. Porque senão eu vou usar ele. E eu não vou ter crescimento com isso. Eu ainda vou ter muito sofrimento. A dona Yolanda quer falar. A gente nota, né, que apesar do livre-arbítrio, o mundo espiritual de vez em quando tem que tomar uma atitude, porque se depender só do homem, a coisa... Quantas vezes eles já tiveram que botar a mão deles no meio das coisas para poder, para evitar um mal maior. E graças a Deus que eles fazem isso, porque nós precisamos desse auxílio deles. Fechei. É isso aí. Quando não tem mais solução, eles vão deixando para nós, né, dona Yolanda? Porque nós temos que ter o cuidado, assim. Então, eu tenho um corpo, eu tenho uma casa, eu tenho uma família, eu tenho que cuidar disso, é minha obrigação. O plano espiritual está lá na nossa casa espírita, mas eles não vão se intrometer nas contas que eu tenho que pagar, na forma como eu tenho que trabalhar. Então, é assim, eu tenho que trabalhar, eu tenho que construir ali, eles vão nos dar suporte. Por que que eles não vão se intrometer? Porque é dali que eu tiro meus méritos, é dali que eu vou tirar os meus frutos de trabalho, o meu crescimento. Então, eles vão dar, de vez em quando, suporte, uma coisa, ou fazer uma intervenção, vão, mas aí é quando a coisa haja uma necessidade, mas fora isso, não. Então, porque eles sabem, né, que a gente pode mudar a qualquer momento, assim. Mas quando a coisa vai muito longe, assim, né, quando chega ao ápice, opa, vamos, como a senhora diz, né, vamos dar uma alinhada. Se é, Fabiano, de uma coisa que a gente não pode se queixar é de oportunidade, né? Que temos muitas, muitas e muitas. E aí fizemos mal as nossas escolhas, né? É verdade, isso é mesmo. E a próxima, então, as guerras religiosas. A Simone, quer ler um pouquinho? Posso ler, seu? Só desligar o ventilador. Guerras religiosas. A Europa, não obstante o amparo e a assistência dos abnegados mensageiros do Cristo, transportou-se ao século XVII no meio de lutas espantosas, agora agravadas com as tenebrosas criações do Tribunal da Penitência. Quase se pode afirmar que os únicos jesuítas dignos do nome de sacerdotes de Jesus foram aqueles que vieram para as regiões desconhecidas da América, no cumprimento dos mais nobres deveres de fraternidade humana, porque a quase totalidade da companhia, no velho mundo, mergulhou num oceano de tricas políticas, muitas vezes rematadas em tragédias criminosas. Aí, só para nós parar, ele está citando que vários religiosos ficaram nesse caminho de ficar fazendo guerra em nome de Jesus. Somente aqueles realmente missionários que vieram saíram e foram fazer missões em outros lugares. Daí nós estamos citando aqui, por exemplo, Anchieta, no Brasil, que veio, o próprio Emmanuel, reencarnado no Brasil, com o nome de Manuel da Nóbrega. Ele é outro que vem. Então, esses são o que ele está citando aqui, o próprio Emmanuel, né? Esses foram os verdadeiros missionários de Jesus, que foram auxiliar povos, né? E proteger, porque, na verdade, a história deturpa muito eles. Na verdade, os jesuítas vieram proteger os indígenas de assédios de várias invasões, porque o Brasil não veio só os portugueses, veio os espanhóis, veio várias outras nações para o Brasil. E os indígenas eram protegidos por esses jesuítas.
Tem um livro muito interessante de um autor que, inclusive, ele faz uma pesquisa, eu vou encontrar essa literatura, que aí fala, né, os jesuítas vinham para catequizar os índios e tirar os índios da sua cultura. Não. Inclusive, os próprios, era um rito dos indígenas de fazer oferendas, né, então, aos deuses, e eram oferendas, inclusive, de pessoas mesmo, e até crianças. Eles têm, com os jesuítas, eles têm a informação de que não precisava fazer isso, né, oferecer a vida para Deus. E aí eles apresentam Jesus. Mas eles apresentam Jesus e os indígenas acolhem esse momento. Por quê? Porque eles dizem, eles vão interpretar, segundo o historiador, que este Cristo não pedia a vida deles, não pedia o sangue deles, não pedia nada para eles. E é por isso que eles permanecem com os jesuítas, porque os jesuítas apresentavam um Jesus, ou esse Deus, né, segundo a concepção católica, de amor, que não matou eles, mas que morreu por eles. Nessa pesquisa ele faz isso, né? Ele apresenta essa parte da história negada, com a má intenção de sempre pejorativar o sentido da religião, tá? Mas só fazer esse adendo para te seguir. Que legal, Fabiano, isso aí. As guerras de natureza religiosa estavam longe de terminar, dada a rebeldia de todos os elementos, e foi com penosos esforços que os emissários do Alto conduziram as coletividades europeias ao Tratado de Westfália, em 1648, consolidando as vitórias do protestantismo em face das imposições injustificáveis. E aberto o teu microfone. Em 1648, né, voltando, consolidando as vitórias do protestantismo em face das imposições injustificáveis do jesuitismo. Para que vocês tenham uma ideia, a maioria de vocês conhece, né, pelo menos de nome, o Miramês. Quem não leu, né, livros do Miramês? Tem vários livros lindos, assim. E o próprio Miramês, ele é também um espanhol que vem para as terras, né, das Américas. E ele era um homem loiro, e ele tinha cabelos cacheados, assim, e ele amarrava para trás, assim. E quando ele era um homem muito rico, ele veio para cá e acabou se apaixonando e ficou nas Américas. E ele trabalhava em prol do povo indígena. A gente fez uma biografia, porque na escola do ESO a gente apresentou vários autores, e teve um grupo que apresentou o Miramês, a história. Ele era chamado pelos indígenas de o Deus Sol, por causa que ele era loiro, assim, e como os indígenas nunca tinham visto ainda um homem de tez branca e ainda cabelos loiros, né? Então eles chamavam ele de o Deus Sol. E tinha uma indígena que me esqueci agora o nome, a Ivone, que sabe direitinho, porque quem fez a pesquisa foi a Ivone. Ele desencarna aqui por uma picada de uma cobra. Ele foi enterrado, quando ele deixa todos os seus bens na Espanha, doa tudo e permanece nas terras das Américas. E ele é enterrado, ele é levado pelos próprios indígenas como aquele que era enviado de Deus, assim. E aí eles enterram ele nas terras brasileiras. É muito bonita a história. Por isso o espírito Miramês, daí através da mediunidade, esse mesmo espírito, da mediunidade de João Nunes Maia, sob a orientação do Chico, porque o João Nunes Maia era amigo do Chico Xavier. Alguns livros do João Nunes Maia, psicografados pelo espírito Miramês, são prefaciados pelo próprio Emmanuel. O Emmanuel prefacia, né, elogiando a obra, falando bem da obra. Tem fotos do João Nunes Maia com o Chico na mediunidade. Estava bem acompanhado, né?
E aí, então, ele vai escrever, gente, uma quantidade de livro gigantesca, assim como o Chico Xavier. E ele é totalmente esquecido. Poucas pessoas sabem disso. João Maia escreveu milhares de livros. A gente tem muita gente lê e nem sabe quem seria João Nunes Maia e quem seria o espírito Miramês, esse espanhol. Isso aí. Continua aqui, seu Homero. A Luzia vai falar um pouquinho. Ah, tá. Eu tenho o livro Cepé, o Guerreiro da Paz, que fala muito sobre as redução jesuítica, e é um livro muito interessante que conta a história das missões, como é que aconteceu na época, porque as missões foram atacadas e destruídas, né? E conta a história das missões, como é que funcionava. Muito interessante. Cepé, o Guerreiro da Paz. Para que a gente possa, por exemplo, entender, Sepete Araju é um espírito, um dos mentores espirituais do Rio Grande do Sul. E uma outra informação a respeito de Sepete Araju é que ele é uma entidade espiritual, né? Ele era um indígena, nossa, permanece ainda na condição de indígena no mundo espiritual. E ele então ele mergulha muito fundo nas zonas umbralinas, nos abismos, que são zonas bem mais abaixo do umbral. E tem que ter uma mente assim psicológica muito preparada para ir. E é ele que busca entidades e trabalha pelo nosso estado. E com certeza ele, segundo as informações que a gente tem, ele auxiliou o Rio Grande do Sul no momento em que nós tivemos esse grande karma, né? Essa grande dívida moral que a gente pagou, então, saudou aí com, não se sabe ainda com que, com a enchente que deu no nosso estado do Rio Grande do Sul. Esse livro é da Barbieri? Esse. Sim, é da Barbieri. Mais alguém? Senão a Simone pode continuar. Então, tá. A França e a Inglaterra. A este tempo, a França já se encontrava preparada para o cumprimento da sua grande missão junto dos povos, e sob a influência do plano invisível, criavam-se os serviços benéficos da diplomacia. Nos bastidores da sua política administrativa, firmavam-se os princípios do absolutismo no trono, mas a sua grande alma coletiva, cheia de sentimento e generosidade, já vislumbrava o precioso esforço que lhe competia no porvir. Ao seu lado, a Grã-Bretanha caminhava a passos largos para as mais nobres conquistas humanas. Extinta em 1603, a dinastia dos Tudors eleva-se ao trono o rei da Escócia, Jaime I. Desejando reviver os princípios absolutistas, o descendente dos Sturts inaugurou um período de nefastas perseguições, o qual foi intensificado por seu filho Carlos I, cujas disposições políticas se constituíam das mais avançadas tendências para a tirania. Rompendo com o parlamento e dissolvendo, vezes consecutivas, viu o povo da capital inglesa de armas na mão, em defesa dos seus representantes, ensejando uma guerra civil que durou vários anos e só terminada com a ação de Cromwell, que, de acordo com o parlamento, estabelece a república da qual se torna o Lorde Protetor. Cromwell era um espírito valoroso, mas embriagado com o vinho sinistro do despotismo.
Foi também um ditador vingativo, fanático e cruel. Depois da sua morte, em face da incapacidade política do filho, verifica-se a restauração do trono com os Stuarts. O governo destes teria, porém, pouca duração, porque os ingleses, desgostosos com a administração de Jaime II e no seu tradicional amor à liberdade, chamam Guilherme de Orange ao poder. O parlamento redige a famosa Declaração de Direitos, definindo a emancipação do povo e limitando os poderes reais, elevando-se ao trono Guilherme III, com a Revolução de 1688. A Inglaterra havia cumprido um dos seus mais nobres deveres, consolidando as fórmulas do parlamentarismo, porque assim todas as classes eram chamadas à cooperação e fiscalização dos governos. Então sai o período da monarquia e entra o parlamentarismo, que daí é uma nova forma de governo, sem intervenção, digamos assim, da igreja. Viu que as coisas foram se encaminhando para um outro ritmo, né? Quando ele cita lá, a esse tempo a França já se encontrava preparada para o cumprimento da sua grande missão. Logo depois vem então a doutrina espírita, né? O espiritismo. Junto dos povos, ou seja, do mundo inteiro. Alguma questão aí, Simone? Essas partes aqui são bem históricas, né? Exato. E daí eu gosto quando tu esmiuça assim pra gente, né? Nem tudo dá para expressar. É porque realmente aqui te exige um conhecimento histórico, porque o Emmanuel foi bem na história e resumido, assim, né? Ele foi trazendo os pontos principais, assim. Mas para a gente entender o processo de evolução da humanidade, assim, né? Como é que nós fomos indo e vindo, voltando e vindo de volta, e reconstruindo, destruindo, reconstruindo, e o impacto disso que ia tendo para nós mesmos nessa evolução. A gente, ora, despertava na dor, ora, despertava. Experimentava o poder, tirava o seu poder. E assim a gente ia. Então, é nesse desenho que o Emmanuel vai mostrando que termina um poder hierárquico, começa outro, né? E às vezes com os mesmos espíritos em outro tempo. E o próximo, o Refúgio da América. Descansa um pouquinho, Simone, e eu vou convidar a Mari para dar um pouquinho para nós, Mari. Eu queria até dar uma ressalva sobre esse capítulo, pode ser? Pode, ficar à vontade. Assim, acompanhando esse livro, né, eu percebo que todas as mudanças, né, elas eram realmente pautadas, né, sobre muitas guerras, morria muita gente, e é uma característica da Terra, no caso, né, como é um grupo rebelde, toda mudança acaba tendo um movimento muito grande. Percebo que era muita violência, o que talvez nem seria necessário, né? Mas dentro da humanidade há sempre uma rebeldia muito grande com cada mudança, né? Então a gente até pode ver num exemplo que quando Cristo veio ensinar o amor, né? Foi uma revolução total também. Era essa ressalva. Qualquer coisa pode me corrigir, mas eu lembro. Não, mas perfeito, porque o que acontece é o poder, né? Como o poder mexe com a gente, né? Sim. A gente dá o poder, assim, quando tem um ditado, né? Dá o poder e tu conhecerá a pessoa. Na verdade, não é o poder que vai transformar ela, é ela que vai se revelar com aquilo, com aquele poder. Mais alguém gostaria de... Ah, tá.
Você não está liberado. Certo. Refúgio da América. Considerando o movimento das responsabilidades gerais e isoladas, o plano invisível, sob a orientação de Jesus, conduzia para a América todos os espíritos sinceros e trabalhadores, que não necessitassem de reencarnações no mundo europeu, onde indivíduos e coletividades se prendiam cada vez mais na cadeia das existências de provações expiatórias. Para o hemisfério do Novo Mundo, afluíam todas as entidades conclamadas à organização do progresso futuro. Muitas dessas personalidades haviam adquirido o senso da fraternidade e da paz. Depois de muitas lutas no antigo continente, exaustas de procurar a felicidade nos limites estreitos dos ensinamentos exclusivistas, sentiam no íntimo as generosas florações de reformas edificantes, compreendendo a verdadeira solidariedade na comunidade universal. Foi por essa razão que, desde os seus primórdios, as organizações políticas do continente americano se tornaram baluartes da paz e da fraternidade para o orbe inteiro. É que a permanência no seu solo e nas luzes ocultas do seu clima social era considerada por todos os espíritos como uma bênção de Deus em fase das sucessivas inquietações europeias. Ele vai trabalhar ainda, o Emmanuel, nesse capítulo não, no último capítulo deste livro, um pouco desse, qual é o papel da América e da Europa, tá? E claro que eu vou deixar lá para o final. E a América tem um papel muito grande nesse sentido, porque a Europa sempre foi os colonizadores do mundo, né? Sempre foram. Depois teve aquela migração, né? Aquele êxito de várias pessoas entrando na Europa. Lembre daquelas multidões de pessoas e eles não queriam ninguém. É muito interessante que eles colonizaram o mundo inteiro, mas não queriam ser colonizados. Mas eles somos nós, né, gente? Nós somos espíritos europeus, todos nós. O Brasil, ele recebe espíritos europeus. Hein? Então, para cá. Então, nós viemos dessas revoluções aqui e encontramos no solo do Brasil a grande oportunidade que Jesus deu a todos nós. Colocou cada um de nós no lugarzinho certo. Nós somos espíritas, é aqui que Jesus nos colocou, para trabalhar esse novo pensamento humano de mais fraternidade, de humanidade para com as pessoas, né? Miscigenou este povo exatamente para que a gente não tivesse nenhuma supremacia de nada, nem de cor, nem de raça, nem de qualquer supremacia. O Brasil é um caldeirão do mundo. Aqui temos japoneses, africanos, indígenas, brasileiros. O Brasil é isso, né? Alemães, italianos. Então vocês percebam que o que o Cristo espera, né? Desse caldeirão assim, uma nova nação. E não supremacias de nação. Não é isso. Sabe? Então, aí a América ela vem com esse intuito, porque a América também, né, ela também é um lugar de muita miscigenação, de muita mistura de povos, né? Nós vamos encontrar. E ela tem esse papel de um comando maior, e o Brasil tem um outro papel. Tem um outro papel. E daí, no último capítulo, nós vamos entender isso. Alguém mais gostaria de comentar? Pode falar. Esse livro, eu acho que ele tem que ser muito anexado ao livro Brasil, Coração do Mundo, Prática do Evangelho, Pátria do Evangelho. Porque a gente vê essa programação da espiritualidade para com a América do Sul quanto a do Norte. A do Norte, diz o livro Brasil, Coração
no mundo, que a função é a máquina cerebral, realmente. E que nós da América do Sul, a missão é a espiritualidade. Daí eu ressalto que para a espiritualidade as pessoas acreditam que vêm para cá pessoas espirituais, mas não. Vem para cá a quem precisa aprender a espiritualidade, porque é uma escola. Somos alunos deficientes nessa área e a gente precisa aprender. É assim que eu acho que funciona. Agora, avaliando cada continente, que nem diz aqui, o plano invisível sobre a orientação de Jesus, né, coordenando esse trabalho espiritual, ele conduzia para a América todos os espíritos sinceros e trabalhadores. Diz que esses sim eram dignos de ser chamados, eu não sei se eu vou usar a palavra certa, mas vamos dizer, soldados em companhia de Jesus, espíritos sinceros e trabalhadores, né, que não necessitavam de reencarnação no mundo europeu, onde indivíduos e coletividades se prendiam na Europa, naquelas cadeias da existência, daquelas provações espirituais, né? Então, no livro também, Brasil, Coração no Mundo, eles dizem que foi uma festa, né, no mundo espiritual, quando o Brasil é encontrado. Muita alegria, né, para o trabalho que iria reiniciar. É isso que eu entendi. Perfeito, é isso aí. E ler esse livro, e ler, como tu bem citou e anexou muito bem, o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, um vai complementar o outro, né? Porque daí ele vai falar da missão do Brasil, né? Eu passo, então, para os enciclopedistas. Quem foram esses homens que se reuniram? Vamos ver, alguém? Eu passo para o seu Homero. Eu posso continuar? Pode continuar. Tá. Os enciclopedistas. O século XVIII iniciou-se entre lutas igualmente renovadoras. Mãos elevados espíritos da filosofia e da ciência, reencarnados, particularmente na França. Eles iam combater os erros da sociedade e da política, fazendo socobrar os princípios do direito divino, em nome do qual se cometiam todas as barbaridades. Então, nós vamos encontrar nessa pleiade de reformadores os vultos veneráveis de Voltaire, Montesquieu, Rousseau, D'Alembert, Diderot, Quesnay, e as suas lições generosas repercutem na América do Norte, como em todo o mundo, entre cintilações de sentimentos e de gênio. Foram eles os instrumentos ativos do mundo espiritual para a regeneração das coletividades terrestres. Historiadores há que, numa característica mania de sensacionalismo, não se pejam de vir a público asseverar que esses espíritos estudiosos e sábios se encontravam a soldo de Catarina II da Rússia e dos príncipes da Prússia contra a integridade da França. Mas semelhantes afirmativas representam injúrias caluniosas que apenas afetam os que as proferem, porque foi dos sacrifícios desses corações generosos que se fez a fagulha divina do pensamento e da liberdade, substância de todas as conquistas sociais de que se orgulham os povos modernos. É isso aí. Quem é que nunca teve em casa, mesmo que fosse para enfeite, né, uma estante cheia de enciclopédia? Às vezes a gente era o Google da época, né? Então, literalmente, eles fizeram isso, catalogar conhecimento e também, através do conhecimento,
trazer de volta o direito, né? A refletir a questão do direito, por exemplo, o que era o jurídico de fato e não essas coisas assim de perseguição. Eu até anotei aqui que eu quero trazer para nós, ó. O que eles promovem, né? Promover o avanço da ciência e do pensamento secular e apoiar a tolerância, a racionalidade e a mente aberta ao iluminismo de fato. Porque se realmente quer iluminar, crescer, aprender, tem que conhecer de fato e saber conduzir isso de forma mais racional e humana. Por exemplo, o Voltaire, que é a nossa amiga cita, ele acaba desencarnando, morre, perde a cabeça, né? Voltaire. E aí, claro, outros, porque eles estão ali dentro do período da Revolução Francesa. Depois vai vir ir contra a coroa e a igreja da época pelos seus aquela situação, né, de o povo morrendo de fome, passando as misérias, e eles então enlouquecidos, fazendo festas e mais festas e gastando o dinheiro do povo em loucuras e devaneios humanos, assim, como a gente sempre vê em todos os políticos do nosso Brasil que a gente passa, né? É uma verdadeira vergonha espiritual de uma nação, de nações pobres, não só no Brasil, mas em outros países, até africanos, por exemplo, em outros países, ditadores que gastam horrores de dinheiro, e o povo morrendo na Índia, separando pessoas por castas, e, andando com pessoas andando com verdadeiras joias caríssimas de ouro, né? Na África, por exemplo, vamos pegar o Egito, ou naqueles países muçulmanos, então, são situações assim que acabam gerando depois essas revoluções que depois estouram na França, a Revolução Francesa. Por exemplo, o Rousseau aqui é ligado à educação, o Voltaire, deixa eu pegar aqui, ó, Montesquieu, esse homem, Montesquieu, na questão do direito, é muito citado, muito mesmo. Ele é considerado um espírito de alto espírito no conhecimento. O Rousseau também trabalha um pouco dessa questão da educação, o Diderot e principalmente o Voltaire. O Voltaire, então, vai ser digamos assim, o lava-sangue disso tudo. Alguém quer falar alguma questão, pessoal? Fique à vontade. A gente observa tudo tão bem elaborado, né, Fabiano, pela espiritualidade, para nos auxiliar a todos, né? Tudo bem montado, assim, bem planejado, né? Mais alguém, pessoal? Tu queres terminar para nós, Mário? Só falta um. A independência americana. As ideias nobilitantes dos autores da enciclopédia e das novas teorias sociais haviam encontrado o mais franco acolhimento nas colônias inglesas da América do Norte, organizadas e educadas no espírito de liberdade da pátria do parlamentarismo. O mundo invisível aproveita desse modo a grande oportunidade, deliberando executar na Terra novas os grandes princípios democráticos pregados pelos filósofos e pensadores do século XVIII. E enquanto a Inglaterra desrespeita para com as suas colônias o grande princípio por ela própria firmado de que ninguém deve pagar contribuições sem as ter votado, os americanos resolvem proclamar a sua independência política. Depois de alguns incidentes com a metrópole, celebram a sua emancipação em 4 de julho de 1776, organizando-se posteriormente a Constituição de Filadélfia
modelo dos códigos democráticos do porvir. É isso aí, pessoal. Alguma questão aqui? Algum questionamento? Tudo certo? Podemos passar para a Cleonice, Fabiano? Podemos. Tá, Cleonice, passamos para ti. Ok. Então, agradecemos aos amigos espirituais que vieram nos instruir, ao Chico, ao Emmanuel também, que se dedicaram a nos passar essas instruções, que tanto nos acrescentam, nos faz refletir, nos transmitindo ensinamentos, clareando a nossa consciência, para que empregamos a dedicação necessária para o bem geral. E assim, que os exemplos de hoje, através deste estudo, nos sirvam e sejam proveitosas a todos nós. Assim, Senhor, só agradecemos imensamente por tudo, pelo nosso colaborador Fabiano, que dedicado também nos auxilia tanto e nos acrescenta em nossa caminhada bastante. Gratos por o dia de hoje, por cada companheiro, que formamos um todo, um grupo fraterno, o nosso muito obrigada por este momento. E assim encerramos esse momento de hoje, para com todos, e que possamos dar continuidade logo mais à noite, e mais reflexões e fortalecimento. Obrigada, Senhor, pela oportunidade, que assim seja. Boa noite a Boa todos. noite, pessoal. Uma boa noite a Boa todos. noite. Até a próxima. Bom fim de semana. Obrigada.